Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos recapitular toda a parte de camadas da Terra e vamos começar a falar um pouquinho sobre as rochas, que esse é o conteúdo que nós vamos trabalhar na nossa aula online. Então, quem não conseguir acompanhar a aula, pode acompanhar através da apresentação. Na última aula, nós falamos sobre as camadas da Terra, desde a parte interna até a atmosfera. Eu falei com vocês que a Terra é dividida em núcleo interno, núcleo externo, manto, crosta. E nós temos as camadas atmosféricas, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Todas as camadas atmosféricas. Primeiro nós falamos sobre as camadas internas do planeta Terra. E aí eu falei com vocês, nós temos a crosta terrestre. A crosta terrestre é a camada que nós pisamos, ou seja, é a camada formada por rochas no estado sólido. Abaixo da crosta nós temos a descontinuidade de Morovik, que é a primeira descontinuidade, que é uma área de passagem entre as camadas. Falei do manto, o manto é formado por rochas no estado líquido, rochas derretidas. Abaixo do manto nós temos a descontinuidade de Gutenberg, que é a segunda descontinuidade, que está entre o manto e o núcleo. E aí nós temos o núcleo externo, ferro e níquel derretidos no estado líquido, e núcleo interno, ferro e níquel no estado sólido. Falei com vocês ainda que a crosta terrestre ela está dividida em grandes blocos, ela está toda fragmentada. Estes blocos nós damos os nomes de placas tectônicas. E aí essas placas tectônicas estão em constante lento movimento sobre o magma. E esse movimento vai ocasionar o surgimento de cadeias de montanhas, de tsunamis, terremotos, maremotos e também os vulcões, que justamente nessas falhas geológicas. As placas tectônicas elas podem realizar dois principais tipos de movimentos. Um que se chama movimento de quando elas vão uma encontro da outra, confundindo o conteúdo. Então, são os movimentos convergentes, que uma vai ao encontro da outra, e quando elas se afastam, que nós chamamos de movimentos divergentes, ou seja, elas estão se afastando uma da outra. E justamente na região de encontro das placas tectônicas é a região mais suscetível a ocorrer fenômenos como terremotos, maremotos, vulcões. Então, é a região mais ativa, é a região que ocorrem os principais abalos sísmicos do planeta. Por quê? É uma região onde se percebe facilmente esse movimento entre as placas tectônicas e também temos as falhas geológicas justamente nessa região. Então, é considerada a região mais ativa do planeta. E aí eu até coloquei uma questão para vocês sobre o círculo de fogo, o anel de fogo, que é justamente nas bordas das placas tectônicas. Então, quem está no centro de uma placa tectônica, por exemplo, o Brasil, nós estamos praticamente no centro da placa sul-americana. Então, nós não sentimos tantos efeitos de terremotos, maremotos, porque nós estamos no meio dessa placa. Agora, quem está na borda das placas tectônicas, aí sim acaba percebendo e sofrendo maiores consequências ocasionadas por esses problemas. Falamos ainda sobre as camadas atmosféricas. Eu falei com vocês que as camadas atmosféricas são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Na troposfera, o ar que nós respiramos, formado principalmente por nitrogênio, oxigênio e outros gases, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Acima da troposfera, nós temos a estratosfera, onde está localizada a camada de ozônio. A camada de ozônio é formada por um gás chamado de O3, que tem a função de filtrar os raios ultravioletas do Sol. Então, é ele que seleciona esses raios ultravioletas, diminuindo a incidência de doenças, por exemplo, na pele. Acima da estratosfera, nós temos a mesosfera. A mesosfera é a camada central. Essa camada, nós temos, então, a diminuição de temperatura. Acima da mesosfera, nós temos a termosfera, onde ocorre o aquecimento. É uma camada, uma das mais quentes que nós temos, onde ocorre o fenômeno de aurora boreal. E como é uma camada carregada eletricamente, ela também tem a função de repelir as ondas de rádio. Essa camada de repelir as ondas de rádio
carregada eletricamente é chamada de ionosfera. E nós temos a última camada atmosférica, que é considerada espaço sideral, que é a exosfera. Aqui nós temos uma representação que eu achei muito bacana, falando sobre a camada de ozônio. Olha onde ela está localizada, justamente na estratosfera. E essa camada de ozônio, ela é como se fosse uma barreira mesmo, que filtra os raios ultravioletas do Sol, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as rochas e os minerais. O que são rochas? Normalmente você vai falar, é uma pedra. Pedra não existe em biologia e em ciências. As rochas, elas correspondem a um agregado de minerais. Esse agregado de minerais forma o que nós conhecemos por rochas. Então, por exemplo, tem um granito. O granito é formado por 3 tipos de minerais: o quartzo, a mica e o feldspato, formando a rocha do granito. Já os minerais são compostos inorgânicos, normalmente, que também normalmente são encontrados em estado sólido, que formam as rochas, são os constituintes das rochas. Nós temos alguns tipos de minerais que eles se agrupam e formam um único elemento formando uma rocha, como por exemplo, nós temos as rochas de quartzo, que aí são formadas por um único tipo de mineral, ok? As rochas, elas são classificadas em 3 principais tipos. Primeiro tipo, rochas ígneas ou rochas magmáticas. São aquelas rochas formadas pela solidificação do magma. As rochas magmáticas, elas podem ser classificadas em 2 grupos. As intrusivas, que o resfriamento ocorre de forma lenta, então todos os minerais, lembra que eu falei com vocês? Eles têm tempo de ser formados. As rochas intrusivas, exemplo, nós temos o granito. Então, resfriamento, olha o desenho ali, gente. Aqui, ó. Olha onde o magma está solidificando. Dentro da crosta terrestre. Então, resfriamento é de forma lenta. Então, os minerais vão sendo formados. Já no caso do basalto, aqui em cima, olha só. Esse basalto, ele foi uma lava e ele está em contato com o ar ou com a água. Então, resfriamento é de forma rápida. Então, rocha magmática extrusiva, o resfriamento do magma ocorreu fora da crosta terrestre de forma rápida e os minerais não foram formados, ok? Então, as rochas magmáticas intrusivas, granito, resfriamento lento. Rocha magmática extrusiva, basalto, resfriamento rápido. Nós temos ainda as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são formadas através da junção de sedimentos. Então, ocorre o que nós chamamos de diagênese das rochas, diagênese das rochas, ou seja, esses minerais eles vão se agrupando e vão se solidificando, vão se condensando ali naquela região. Quais são os principais tipos de rochas sedimentares? Nós temos o arenito, o argilito e a rocha calcária. Então, as rochas sedimentares são formadas pelo sedimento de outras rochas, que são fragmentadas principalmente pela ação do intemperismo, ação da chuva, do vento, dos raios, que desgastam. Esses sedimentos eles são levados e aí ocorre a diagênese desse material, a compactação desse material, ok? E nós temos ainda as rochas magmáticas, que é o último grupo. Então, magmáticas não, metamórficas. Nós temos as rochas magmáticas, formadas do magma. Rochas sedimentares, sedimento de outras rochas já existentes. E rochas metamórficas são rochas formadas através da metamorfose de outras rochas. Então, a rocha, ela sofre a metamorfose, que pode ser por aquecimento ou pressão, e aí ela se transforma em outra. Aí nós temos, exemplo, a gnase, que foi formada a partir da metamorfose do granito. Nós temos a ardósia, metamorfose da argila. O mármore, metamorfose da rocha calcária. Então, rochas metamórficas são aquelas que são originadas a partir da metamorfose, da transformação de uma outra rocha já existente. Aí nós temos exemplos de rocha sedimentar. Então, vocês podem ver que ela é bem frágil, bem formada de fragmentos. Aí nós temos um conglomerado.
Nós temos o exemplo do granito, que é uma rocha magmática intrusiva, então vocês conseguem perceber quartzo, mica e feldespato ali. E nós temos a rocha metamórfica, que ocorre a metamorfose de uma outra rocha. Quais são as rochas mais antigas existentes no planeta Terra, professora? As rochas mais antigas são justamente as magmáticas, as ígneas, e as rochas metamórficas, que surgiram entre o a era pré-cambriana e a era paleozoica. Então, são as rochas mais antigas. Já as rochas sedimentares, elas são rochas mais recentes. Então, elas surgiram recentemente. Então, são rochas que nós temos aí o surgimento bem mais recente delas, ok? Esse era o conteúdo da nossa aula de revisão. E aí, eu vou passar algumas questões para estarem sendo respondidas aí na aula online e vocês vão responder no caderno também, tá? Então, são os conteúdos aí. Esse material, as questões, eu vou fazer separado, então, e vou colocar no sistema para vocês, que aí assim fica mais fácil para vocês estarem copiando, ok? Qualquer dúvida entre camadas da Terra, camadas da atmosfera, rochas, vocês podem estar me perguntando. Por quê? Esse é o conteúdo da nossa avaliação. Então, nós vamos ter camadas da atmosfera, camadas do planeta Terra, rochas, solo e água. Então, são muitos conteúdos, não podem ficar com dúvida, ok? Muitos e muitos beijinhos e até a próxima aula. Tchau, tchau!